Sim, a Constituição nós podemos dizer que foi como que aquela gota d'água que transbordou a situação que já existia. Portanto, na Constituição nós vimos que a Constituição era um colete de forças que se iam pôr a Guiné-Bissau e a identidade do povo da Guiné-Bissau saía muito atingida na Constituição. Nós contestamos, portanto, os pontos básicos podemos resumi-lo na definição de quem deve ser o presidente na Guiné-Bissau, que não era, portanto, definido, e na concentração do poder nas mãos do Presidente da República, que ia contra, portanto, todos os princípios do partido, e, logicamente, a comparação entre a Constituição de Guiné-Bissau e a Constituição de Cabo Verde, que havia diferenças profundas e que essas diferenças iam, precisamente, em prejuízo da República da Guiné-Bissau. Quais eram essas diferenças profundas? Por exemplo, nós podemos ver em relação à pena de morte, enquanto na Guiné-Bissau essa pena de morte já existia, portanto a Constituição não o retira. Na Cabo Verde, a Constituição cabo-verdiana diz que é impossível haver, em qualquer caso, não pode haver nem tortura nem pena de morte. Portanto, para nós isso constituiu, portanto, um ponto de discussão, porque nós pensamos que, havendo o mesmo partido, não fazia sentido que um cidadão de um país fosse morto por discordar normalmente do princípio da unidade e cidadão de outro país fosse beneficiado mesmo discordando desse princípio. Nós não pensamos que as condições concretas ali não tinham, portanto, um papel fundamental. Mas mesmo em relação ao presidente também havia diferenças entre as duas constituições? Igualmente, portanto, no que se refere a quem deve ser o presidente, em Cabo Verde ele é bem definido, na Guiné não era bem definido. Não era bem definido em Cabo Verde, portanto, devia ser cidadão de origem, enquanto que na Guiné não se definia quem devia ser presidente da República. Falemos agora dos massacres. Não deixa de espantar toda a gente que tantos quadros de direção não tivessem conhecimento dos massacres, nem a nível de Estado, nem sobretudo a nível de partido. Como é que explica que não tivessem conhecimento? Basta dizer que, depois da morte do Francisco Mendes, que era o antigo comissário principal, o presidente Luís Cabral impôs que o comissariado, portanto, do interior, portanto, da segurança, forças armadas e negócios estrangeiros despachassem diretamente com ele. Falou-se aqui em que o novo regime quereria julgar o Aristides Pereira, mas não creio que fosse possível legalmente o novo Estado julgar o Aristides Pereira. O que é que se passa de facto? Eu penso que houve uma certa especulação, uma certa incompreensão da parte da imprensa sobre isso. Os elementos que falaram, eles acusaram o Aristides Pereira também devia ter conhecimento, como secretário-geral do partido, daquilo que se passava na Guiné. Aliás, nós sabemos que ele tinha conhecimento que as coisas passavam mal, mas a reação dele foi sempre de dizer que o problema da Guiné-Bissau, ele não se esmitia dentro do problema da Guiné-Bissau, o que era estranho, dado que ele era secretário-geral de um partido que comandava na Guiné-Bissau. Mas haver um julgamento só podia ser no quadro do partido e não no quadro do Estado. Voltamos à questão do conhecimento das coisas. Acha que era possível, por exemplo, aos diplomatas estrangeiros acreditados na Guiné-Bissau terem conhecimento do que se passava, por exemplo, a nível dos massacres? Bom, isso dizer concretamente não posso fazer uma afirmação, portanto, dado que os diplomatas estrangeiros podiam ter as suas redes completamente diferentes. Mas eu penso que é muito difícil. É muito difícil porque a nossa segurança ela é bem montada. Não é? Os elementos são fiéis, as farpas são fiéis, não iam denunciar, porque aquilo tudo era feito em nome do partido. É preciso não esquecer-se disso. E o que prevaleceu na Guiné, o PGC é um partido bem disciplinado nesse caso. Portanto, mesmo o processo do golpe só podia vir de uma pessoa bem situada dentro no quadro do partido. O presidente Menino Vieira tinha estado em Portugal há relativamente pouco tempo antes destes acontecimentos. Houve órgãos de informação portugueses que especularam sobre se não teria sido preparada precisamente durante a sua estadia em Portugal os acontecimentos que depois tiveram lugar na Guiné. Não, nós pensamos que não houve uma ligação nenhuma. Aliás, nessa altura também o comandante Umar Jollo estava cá em Portugal e neste momento está preso, e o comandante Julião também estava aqui de Marinha, estava também em Portugal, portanto neste momento está preso, portanto pensamos que Portugal não serviu de nenhum centro para a preparação para aquele levantamento. Os dois blindados que ainda guardam a casa onde Luís Cabral está preso são os últimos vestígios visíveis do golpe de Estado na Guiné-Bissau na passada sexta-feira. Um golpe de Estado durante o qual, coisa rara nestas latitudes, houve apenas 3 mortos.
Em Bissau, a vida retomou já o seu curso normal. As ruas e as praças enchem-se de gente em busca da frescura deste início da estação seca, mas sobretudo em busca das últimas novidades. No oceano de boatos que se foi acumulando nestes dias, aquilo que já se sabe não chega para explicar tudo, mas basta para fazer o ponto da situação. Das personalidades do novo regime, o ex-primeiro-ministro João Bernardo Vieira surge sobretudo como o combatente carismático que dá o nome e o prestígio a um movimento do qual os dois homens fortes, tudo parece indicá-lo, são Vítor Freire Monteiro e Vítor Sousa Maria. Ambos civis, Vítor Sousa Maria, ex-ministro dos Negócios Estrangeiros, é atualmente o vice-presidente do Conselho da Revolução, enquanto que Vítor Freire Monteiro, personalidade ligada ao Banco Mundial, assume, pelo menos publicamente, o papel de economista do novo regime. Na conferência de imprensa de quinta-feira à noite, conferência que não podemos filmar pelo facto de não haver eletricidade em Bissau, nessa conferência o Conselho da Revolução reafirmou a sua fidelidade ao movimento dos não-alinhados e à OUA e, no caso português, a sua vontade de desenvolver todos os esforços para estreitar as relações de amizade e cooperação com Lisboa. Quanto ao golpe, o Conselho procurou sobretudo acentuar 2 pontos. Primeiramente, as causas do movimento contra Luís Cabral foram os desvios à linha do PAIGC que, segundo o Conselho da Revolução, Luís Cabral teria cometido. Esses erros traduziram-se pelo descalabro económico e alimentar e depois pela tentação totalitária do presidente do posto. Ao fazer aprovar este mês uma Constituição que consagrava os poderes que ele já detinha na prática, isto é, os poderes dele mais os do primeiro-ministro, Luís Cabral teria feito transbordar uma taça já bem cheia de amarguras e de queixas, tanto mais que a mesma Constituição admitia que um cabo-verdiano pudesse vir a ser presidente da Guiné, enquanto que a Constituição de Cabo Verde reserva a magistratura suprema desse país só para os cabo-verdianos. Tal injustiça, dizem os homens do novo regime, não podia deixar de despertar o nacionalismo dos guineenses. Trata-se então, e também, de um golpe anti-cabo-verdiano? Não, responde energicamente o Conselho da Revolução, e este é o segundo dos 2 pontos que pretendeu acentuar. O movimento de 14 de novembro não foi um movimento anti-cabo-verdiano, nem tampouco um movimento anti-PAIGC. Os guineenses, diz o Conselho, continuam a querer uma união, mas numa base de igualdade e com a condição dela não ser feita contra os interesses da Guiné. Mais ainda, os guineenses reclamam para si o espírito autêntico do PAIGC, assim como a herança revolucionária de Amílcar Cabral. Se o PAIGC morrer, dizem em síntese os novos dirigentes, será sem dúvida por culpa de Cabo Verde. Mas nesta acusação há já uma oração fúnebre. Nas ruas de Bissau, os guineenses continuam a considerar que a verdadeira independência só começará no dia em que se livrarem definitivamente da tutela dos cabo-verdianos, ou seja, com o enterro definitivo e formal do PAIGC. Barata Feio, RTP em Bissau.